Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus neste domingo, especialmente no Santo Evangelho, nos recorda estas duas curas que o Senhor fez. Mas para bem entender essas duas curas, nós temos que nos recordar da primeira leitura do livro da Sabedoria, onde o Senhor Deus diz que Ele não fez a morte e nem tem prazer com a morte dos seres vivos. Ele criou todas as coisas para que existissem e criou todas as coisas saudáveis. Em nenhuma das coisas criadas por Deus há o veneno da morte, e nem a morte reina sobre a terra. Este texto do livro da Sabedoria foi escrito muito tempo depois da queda de Adão e Eva, ou seja, evidentemente que já havia a morte sobre o mundo, mas o que o texto nos quer recordar é que Deus criou o homem, e não as demais coisas, não os outros animais. Criou apenas o homem para ser imortal, e o fez à semelhança de sua natureza, da natureza de Deus. Porém o homem, ouvindo e assentindo com a sedução do diabo, decide desobedecer a Deus, naquela única cláusula que não devia desobedecer. E, no entanto, após isso, o que vem ao mundo? A morte. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que a morte entrou no mundo por inveja do demônio. O demônio que odeia as criaturas de Deus e odeia de modo especial o homem, que está destinado a viver com Deus, faz tudo para que o homem não chegue até Deus no final de sua vida. E Adão e Eva, a humanidade foi criada para ser imortal. Nós não fomos criados por Deus para morrer. No entanto, nós morremos. Como os demais animais e criaturas de Deus, nós morremos. Porém, nós não morremos como eles. Nós não morremos de todo. Porque após a morte do corpo, permanece a alma, para um dia, novamente, unir-se ao corpo, segundo as suas obras. E aqui vem a segunda leitura, que fala da importância das obras. São Paulo está falando de uma coleta que ele está fazendo. Ele envia esta carta ao povo de Corinto, dizendo: vocês são muito ricos em zelo, ciência, eloquência, caridade, tantas outras coisas que vocês são ricos. Vocês podem ajudar aos irmãos que nada têm, porque Deus quer a igualdade entre irmãos. E então ele apela para que nós conheçamos a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, para chegar até nós, se rebaixou, ou, como São Paulo diz em outra linguagem, se esvaziou, se fez pobre para nos alcançar, para estar junto conosco, para nos tornar ricos a partir da sua pobreza. E então, São Paulo apela, como dizia, a que contemplemos a generosidade de Jesus Cristo. Ele que se faz um de nós para nos alcançar, para que nós nos aproximemos dele. Ele que sente as nossas dores, ele que se coloca em quase igualdade conosco, e ele que nos dá o exemplo do homem perfeito, o homem criado por Deus como Adão e Eva. No entanto, este Senhor quer que nós supramos a penúria dos demais com a nossa fartura. E é o momento de nos perguntarmos: o que é que nós temos em fartura? Normalmente, quando se fala em manter os irmãos, manter a igreja, há alguns que torcem o nariz e dizem: mas eu sou pobre. Eu aqui, sinceramente, vivendo 8 anos entre vós, até agora não encontrei um pobre. Todos nós temos o que comer, todos nós temos um teto para nos abrigar. Não vi ninguém ainda andando nu, sem roupas, não vi ninguém mendigando.
Todos nós ou temos um trabalho, ou uma ocupação, ou uma aposentadoria, e no entanto, nós nos recordamos apenas de suprir a necessidade e a penúria de nossos irmãos quando somos chamados, quando deveria ser constante o nosso suprir a penúria dos irmãos. Há tantos que pedem, e nós já caímos muitas vezes na mentira e no engodo do Estado, de achar que existe uma coisa chamada Papai Estado. É o Estado que tem que dar, é a prefeitura, é o governo do Estado, é o governo federal. Não diz nada disso na palavra de Deus, diz que somos nós. Nós é que temos que dar daquilo que nos sobra, daquilo que temos em abundância. Por isso, São Paulo diz: quando eu peço que ajudem com esta coleta, que ajudem com os bens materiais, com os bens de consumo, os alimentos, não é para vos colocar numa situação aflitiva, ou seja, não é para que nós tiremos aquilo que é necessário a nós, mas que demos aquilo que temos em abundância. Eu me recordo aqui de tantas e tantas comunidades no mundo, e até esta, certamente, por este salão que estamos ocupando, que foi auxiliado pelos nossos irmãos católicos na Alemanha. Alguém pode dizer, mas na Alemanha eles ganham mais? Sim, mas pagam mais também. O que é que fazem os católicos na Alemanha, na Áustria e em tantos lugares da Europa? Deixam aquele dinheiro que seria para o supérfluo, um jantar, um lanche, um passeio, deixam reservado e não fazem o jantar, o lanche e o passeio, e enviam para os mais pobres no Brasil e na África. E muitas vezes, quando estive na Alemanha, as pessoas perguntavam: mas no Brasil são tão pobres assim, que estão sempre pedindo? Será que são tão pobres assim, que não conseguem edificar as suas igrejas, comprar o carro para a paróquia, manter a paróquia? Será que são tão pobres assim? Perguntavam alemães e austríacos a mim. Eu dizia: pobres encontrarão na África, no Brasil encontrarão acomodados. E me diziam: mas o senhor não tem vergonha de dizer isso dos seus concidadãos? Eu disse: porque eu os conheço. Porque caem as igrejas e eles não são capazes de se juntar para levantar o prédio. Precisam manter o seu bispo e os serviços do bispado e não mantêm. A igreja vão de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, uma levados e outra trazidos. E então se pergunta: do que é que nós somos ricos, afinal? Somos ricos de fé? Será que somos ricos de fé? Nós somos ricos, sim, de bens materiais, todos nós que aqui estamos, sem exceção. Porque quando nós morrermos, os que ficarem verão quantas quinquilharias nós juntamos, quantos pedacinhos e coisinhas nós juntamos para nada. Porém, como Deus não nos criou para a morte, também não nos criou para viver eternamente aqui na terra. Esta é a mensagem do Senhor nesse dia. Ele nos cura quando temos uma enfermidade para nos dar uma nova chance, para nos convertermos, não para continuarmos na mesma. E nós ouvimos diariamente, graças a Deus, chegam a nós muitos relatos de curas, de pessoas que foram curadas. Pensemos em cada um de nós que até agora foi poupado desta pandemia. Pensemos nisso, se não é generosidade de Deus. E nós estamos ali segurando coisas, porque achamos que vamos precisar. Essa carta de São Paulo aos Coríntios, que nos foi lida hoje, é para que nós meditemos. Qual é a nossa penúria? No que é que afinal nós somos pobres? Podemos dizer de modo geral que nós somos pobres em fé, porque se tivéssemos fé, receberíamos tanto mais do Senhor e faríamos tanto mais pelos irmãos. Esta mulher que há 12 anos sofria de uma grave hemorragia, que já tinha gastado tudo o que tinha,
ou seja, seu dinheiro e seus bens, atrás de médicos, que já tinha sofrido, como diz o Evangelho, na mão de muitos médicos. Ao invés de melhorar, piorava cada vez mais. Os pais da igreja, lá no início, ao comentar este trecho do Evangelho, dizem: é assim como esta mulher hemorrágica, a alma que procura em muitos lugares a sua cura, mas não procura em Jesus. Ou, como muitas vezes acontece, ela vai procurar a cura de seu corpo, porque só se preocupa com seu corpo. A alma ela acha que está bem. Ela vai aí nesses numerosos que se apresentam como curandeiros. E ela, que muitas vezes criou na sua cabeça uma doença, é curada, entre aspas, pelo curandeiro. E ela morre daquela doença, mas muito agradecida pelo curandeiro. E ela é capaz até de dar tudo o que tem ao curandeiro, torná-lo muito rico, mas ela não busca e não procura a cura com aquele que lhe pode dar a cura de graça. Porque aquele que pode lhe dar a cura de graça exige algo em troca, a mudança de vida. Esta mulher que via essa numerosa multidão ao redor do Senhor e que sabia, pela lei da sua época, que uma mulher não podia tocar em um homem, ou um homem em uma mulher, ela avança no meio da multidão e toca a roupa do Senhor e é curada. Por que é que ela foi curada? Primeiro, porque buscou a cura onde verdadeiramente estava. Segundo, porque não se considerou digna de tocar no Senhor, tocou apenas na sua veste. E então o Senhor diz: a tua fé te curou. Não basta procurar Jesus, não basta invocar Jesus, não basta dizer, como dizem algumas pessoas, fulano aceitou Jesus na sua vida. Aceitou da boca para fora. Para aceitar Jesus em nossa vida, nós temos que cotidianamente, diariamente, mudar a nossa vida, para nos aproximarmos do Senhor. É certo que nós nunca estaremos isentos do pecado e puros para nos aproximar do Senhor. Isso não é desculpa para não nos aproximarmos do Senhor. Somos nós os doentes que necessitamos do Senhor. O Senhor não necessita de nós. Portanto, esta mulher ouve do Senhor: a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. O outro caso que ouvimos é o chefe da sinagoga, o chefe da igreja local. Ele vai buscar em Jesus a cura. Ele que vivia dentro dos ditames da religião e era o chefe da sinagoga, ele não vai buscar entre os seus colegas rabinos a cura, porque ele percebe que eles não podem curar. Ele vai buscar em Jesus. E ao se aproximar diz: minha filha está nas últimas. Vai até ela, impõe as tuas mãos e cura. E notamos que ao Jesus curar esta outra mulher, essa que sofria de hemorragia, ele foi retardado em seu caminho até a casa de Jairo. E chegando na casa de Jairo, todos diziam: a menina já morreu. E o Senhor Jesus, para mostrar que Ele é Deus e tem poder sobre a morte e sobre a vida, apenas toma a menina pela mão no leito e diz: levanta-te, menina. E esta menina é revivificada, ela recebe a vida novamente, e todos ficam admirados. Não é a primeira vez que Jesus faz isso, mas o Evangelho fez questão de dizer: e todos ficaram admirados. Também nos nossos dias, talvez as pessoas só ficassem admiradas se vissem uma ressurreição. E no tempo de tantos santos em que houve ressurreições,
As pessoas ficavam admiradas. Mas não basta a admiração. Não basta a admiração. É necessário que nos ponhamos a pensar o que é que o Senhor quer quando nos dá a vida novamente. O que é que o Senhor quer quando nos poupa a vida em uma epidemia? O que é que o Senhor quer de nós quando nos dá a cada dia um novo dia? A cada ano, um novo ano. O que o Senhor quer de nós? É isso que devemos pensar. Perguntar-nos lá no nosso íntimo. O que é que eu tenho em abundância que eu posso dar? O que é que eu tenho em carência que eu preciso receber? Por isso São Paulo vai dizer: nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supre a penúria daqueles que nada têm. E o que é que eles têm em abundância? Aqueles que não têm bens materiais. São Paulo está falando de uma comunidade em específico. Eles têm fé. Eles têm a prática da caridade. Eles têm o zelo pelas coisas de Deus. Então, aquele que dá o que o outro precisa, acaba se enriquecendo com aquilo que o outro, que parece nada ter, tem em abundância. Se nós não temos condições materiais para suprir as necessidades daqueles que precisam, nós devemos ter então o dobro de fé, esperança, caridade, zelo pelas coisas de Deus, para então enriquecermos os outros a partir da nossa penúria de coisas materiais, mas riqueza de coisas espirituais. De modo que se confirma aquele ditado popular que diz: ninguém é tão pobre que não possa dar. Alguma coisa nós sempre podemos dar aos demais. E diria que esse ditado popular poderia aqui ser embalado na embalagem da Sagrada Escritura e terminar assim, não dizendo podemos dar, mas devemos dar, porque nós devemos aos outros por caridade. É por caridade que nós devemos. Nós que recebemos tanto do Senhor, que coisa é que temos a dar? Que coisa é que temos a receber? Que ninguém se diga pobre, porque nós não somos pobres, nem materialmente, nem espiritualmente. Nós recebemos do Senhor todos os dias as graças necessárias para vivermos o dia na graça de Deus. Nós recebemos do Senhor diariamente frutos, bênçãos, dons, e de modo especial o dom da vida. Nós não somos pobres. Nós talvez sejamos negligentes em dar das coisas materiais o que temos em excesso, ou também negligentes em exercitar a nossa fé. Achamos talvez que exercitar a fé é fazer uma oração de manhã e outra à noite, com pressa, com muita pressa. Há poucos dias atrás alguém me dizia: eu nem rezo porque Deus não precisa da minha oração. É claro que Deus não precisa da tua oração, nem da minha. Nós é que precisamos rezar. A oração é um diálogo com Deus para nos transformar, não para transformar Deus. Deus não muda, Deus não se altera, por isso Ele é Deus. A oração é para nós, é nós que necessitamos. É nós que necessitamos rezar e conversar diariamente com Deus para nos recordar que nós não somos bicho, que nós não somos um bicho, um animal irracional, à deriva dos prazeres e desejos. Porque quando o ser humano se esquece que é de Deus, que veio de Deus e que pode tornar-se cada vez mais filho de Deus, ele se animaliza, se torna pior que os animais irracionais. Quantas vezes nós vemos mães animalizadas que abandonam seus filhos e nós dizemos assim: nenhuma cadela faria isso. E de fato, nenhuma cadela abandona seus filhotes. Ou vemos homens também animalizados que buscam apenas o lucro, o prazer e a diversão. E a vida deles é isso: comer, beber
e algo mais. Apenas isso. Acordam como bichos, dormem como bichos, vivem como bichos e morrem como bichos. Às vezes algum parente lembra de chamar o padre, não sei para quê. Mas a oração sempre pode ser eficaz para que aquele bicho que viveu como bicho e que um dia foi batizado e se tornou filho de Deus, receba de Deus alguma misericórdia. Mas não é seguro. Não é seguro que quem viveu contra e voltado contra a vontade de Deus possa alcançar a Deus. A oração nos faz recordar que nós não estamos aqui como uma peça de engrenagem da sociedade, nem estamos neste mundo como um animal irracional, nem estamos aqui neste mundo como uma coisa que depois vai para o túmulo e acaba. Quantas vezes já ouvi isto de, vou dizer bem claro, maus católicos, maus cristãos que não conhecem a sua fé. A gente é como um bicho, foi para o cemitério e acabou. Dá vontade de pegar um porrete e bater na cabeça de quem diz uma asneira dessas, porque é o que merece. Mas o porrete não vai convertê-lo, infelizmente. Não estamos mais no tempo do temor. Mas quem pensa assim, pensa o que de Deus? Que Deus o criou para acabar? Que Deus o criou para ser uma coisa? Que ideia tem de Deus quem fala uma bobagem tão grande? Ou então, pensa que Deus é alguém que sente prazer na nossa dor, e aí, porque não conhece a sua fé, defende outras asneiras, como que nós morremos e voltamos em outro corpo. Que Deus é esse que se regozija e se alegra com o sofrimento humano? Isto não é Deus. Deus não age assim. Deus nos revelou pela sua palavra que ao ser humano é dado apenas uma única vida neste mundo. Única. Isso nos deveria fazer tremer de medo. Única vida. É a única oportunidade que nós temos. Portanto, devemos ou tremer de medo, ou então confiar na misericórdia de Deus que nos ama tanto. Porque depois dessa vida Ele nos quer com Ele. E se nós não estivermos com Ele após esta vida, é porque nós não quisemos. Deus não envia ninguém ao inferno. Como Deus também não puxa pelos cabelos ou pelos ombros, pelos braços, ninguém ao céu. Somos nós que, tendo recebido a vida da mão de Deus, somos responsáveis pelo nosso futuro. Portanto, esta é a hora da minha conversão. Esta é a hora da tua conversão. Esta é a hora de fazer a caridade. Não é daqui a tanto tempo, ou quando eu tiver mais. É agora. É agora o momento da salvação. A cada minuto que o Senhor nos dá, é o momento da nossa salvação. É o momento de enfrentarmos todas as barreiras e tocarmos na veste do Senhor. Batermos no peito e dizer: Senhor, eu não sou digno. Não sou digno de sequer tocar a tua veste. Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha morada. Senhor, eu não sou digno de ti. Peço perdão e peço que me cure naquilo que devo ser curado. Que assim o Senhor nos ouça e nos dê também este santo procedimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.